Apocalipse 2, versículos de 12 a 14. Quem tem Bíblia? Amém. O anjo da igreja de Pérgamo, amém, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sim. Conheço o lugar onde você mora. Sim. E é o lugar onde está o trono de Satanás. Sim. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem. Que tal vocês lerem comigo? Amém. No sentido perdido no deserto. Amém. Lê comigo todo mundo? Amém. Que tal? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. Aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Sim. O qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos. Senhor Jesus, conforme eu falei, a igreja de Pérgamo significa casamento com o mundo. Sim. A mistura. Sim. Sua vida cristã, você acredita que você é mais Cristo, é mais mundo, ou é meio termo? Você está mais lá do que aqui? Ou você é um crente 6 horas por mim e nunca vai à igreja, nunca se debruça diante do Senhor, nunca lê a Bíblia, nunca tem um voto de oração com Deus, nem uma busca real com o Senhor? Ele disse aqui ao anjo da igreja. Quem era da igreja? Amém. O anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? A palavra. A palavra é espada afiada. Muitos cristãos têm uma espada afiada, Sim. mas só corta de um lado. Sim. Quando é para cortar os outros. Sim. Quando é para cortar na pele o seu problema, o seu falatório inútil, o seu reunir de qualquer jeito, o seu estar na reunião de qualquer jeito, não dizer amém, não ter um contato com a palavra, essa espada não funciona. Sim. Mas Deus disse que é uma espada de 2, do jeito que você levar ela corta. Mas ela não pode cortar só do lado que eu quero que corte. Às vezes a minha espada só corta do lado que eu quero. Do lado quando é para cortar o irmão, quando é para decepar a orelha de outro, assim como Pedro fez. Mas essa espada é afiada de 2 gumes. Ela corta tanto lá quanto aqui. Não tem meio termo com a palavra, porque ela é afiada e corta de ambos os lados. E Deus ainda deixou claro aqui nesse versículo, Pérgamo ela hospedava templo dedicado ao Augusto Divino, que era uma deusa Roma, deusa de Roma, Asclépio e a Zeus. Asclépio simbolizava uma serpente. Sim. Era um deus daquela época. Sim. A serpente era um deus da cura. E a serpente, quem viu aquele símbolo da medicina no jaleco dos médicos? O que é aquilo lá? Uma serpente. Então você observa que desde os primórdios a coisa vem se perpetuando. Asclépio era o deus da cura. E ele era um deus que todos acreditavam que ele curava. E ele tinha como símbolo a serpente, que isso foi usado para a medicina. O símbolo da medicina é uma serpente. Quem já tinha observado isso? Mas já sabia o significado? Então é muito importante lembrar que Asclépio, Augusto Divino, esse deus de Roma. Nós vimos também Zeus. Então esses deuses de lá, eles tinham como função, se você não o adorasse, não o seguisse, não fizesse como era determinado, era muito importante você lembrar
que você era punido, perseguido, se você não cumprisse o que eles fizessem. E ele fala aqui, ó, o versículo 13: conheço o lugar onde você mora. Você tem dúvida que Deus sabe por onde você anda? E aonde você mora? Onde você habita? O que você faz? Você consegue esconder do Senhor? Conheço o lugar onde você mora. Esse lugar é onde? Que é o lugar onde está o trono de Satanás. Representa o mundo. Satanás representa. Você já viu alguém dizer assim, gente, eu morava numa quadra tão tranquila e mudei para um lugar que é um verdadeiro inferno? Já viu alguém falar isso? Um lugar que o cara, o Mandolinho conhece bem essa história. O cara não deixa você dormir de noite com som ligado, com bebida, com palavrões, com coisas horrorosas. Parece que as pessoas passam a noite acordada, sexta para sábado, sábado para domingo, uma boca de fumo. Às vezes o trono de Satanás está do lado da nossa casa, está do lado do nosso colega de trabalho, está ao lado de pessoas muito íntimas. Por isso que o Senhor disse: eu conheço o lugar onde você habita, onde tem o quê? O trono de Satanás. Mas louvado seja o Senhor, que Deus não nos deu um trono de Satanás, mas o Senhor nos deu um trono dele. E trono quem senta é rei, e trono quem senta é quem manda, e trono quem senta é quem tem poder. Deus mostrou claramente para mim e para você que nós não podemos sentar em qualquer lugar, porque ali pode habitar Satanás. Nesses ambientes onde você é incomodado, onde você fica destruído, nós temos que entender que Satanás, ele é atrevido, ele entra onde não é chamado, ele entra onde não é convidado, ao contrário de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, amém, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus é um Deus de paz. Amém. Satanás é um Deus que chega quebrando a porta, chega roubando o seu casamento, a sua paz, a sua segurança, as suas finanças, os seus sonhos. Ele é um roubador dos sonhos. Por isso ele fala: eu sei onde você está sentado, onde você tem sentado, o que você tem feito. Envergonha a Deus? Estar aqui, irmão, nesse ambiente agora é muito tranquilo. O problema é quando nós saímos para um mundo que representa o trono de Satanás. Quando você sai daqui e senta na roda de escarnecedores. Quando você sai daqui e vai ouvir música mundana. Quando você sai daqui e vai ver Netflix, Harry Potter, e etc, e etc. Filmes de terrorismo, filmes onde você bota criança de 7, 8 anos para assistir, dando ensinamento de Satanás, sentando no trono de Satanás, e você não sabe por que a reação dele na escola muitas das vezes é assustadora. O que ele come, o que ele vive, o que ele vê, o que ele realiza dentro de casa é vergonhoso aos olhos do Senhor. E o ensinamento é dado pelos próprios pais, às vezes de forma inconsciente, ou até mesmo consciente. Sim. Porque estamos no século XXI, temos a liberdade de fazer o que queremos. Sim. Isso é uma realidade, mas também tem uma consequência. Às vezes você tem alguém bater na sua porta, conselho tutelar, a polícia, a justiça, porque hoje você pode não bater no filho, hoje você pode não corrigir, hoje você pode não falar alto, hoje você pode bater de cinto, hoje você pode não denegrir a imagem, hoje você pode não se expor. Nada pode. Só temos uma alternativa: recorrer ao trono de Deus. Amém. Só tem uma alternativa, irmão: recorrer ao trono de Deus. Amém. Porque Deus já disse que sabe aonde habitamos. Ele não disse que você está sentado nesse trono, mas você habita num ambiente onde o trono de Satanás está próximo, está do seu lado. E ele vai falar aqui, é muito importante lembrar que esses deuses da época, você era obrigado, ou senão você era perseguido. Muita gente entende como igreja forte é uma igreja que tem prédio bonito, que tem aparência física de tijolo bonita, pisos de granito, pisos bonitos, aparência bonita, mas
A igreja são pessoas. Amém. A igreja é eu e você. Amém. A igreja é nós. Amém. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. Deus quer habitar em você. Amém. Deus quer estar com você esta noite. Amém. Deus quer habitar dentro de você esta noite. Amém. E se alguma coisa ainda há que não tem espaço para Deus, abra um espaço. Amém. Porque Ele quer entrar. Amém. Mas Ele não vai forçar a barra. Ele precisa que você abra caminho livremente. Amém. Senhor Jesus, Amém. era muito difícil ser cristão na época de Pérgamo. Era muito difícil. Como é que seria tão difícil ser um cristão envolvido com o cristão que carrega a capa para vir para a reunião? Acabei de botar a minha capa. Está indo para onde? Para a reunião. Quem te vê durante a semana não imagina que tu é crente, hein? E agora eu botei a capa para ir trabalhar. Aí eu sou um cara brincalhão, extrovertido, conto piada, eu rio, eu me envolvo, eu vejo pornografia, eu faço tudo que não devo. E em casa eu sou a capa do pai de família. Sendo cansado, quero ver TV, quero ver filme. Não me perturbe, menino, e encha meu saco, vai fazer teu dever para lá, põe sua mãe para fazer, que ela passa a semana sem fazer nada. E às vezes temos até outras capas, que usamos de acordo com o ambiente. Deus não quer que você tenha uma capa sua. Deus quer que você seja revestido pelo Espírito Santo. Amém. Ele quer que você seja visto como cristão em todo e qualquer lugar. Amém. Não importa aonde você está. O mais importante é que você tem que ser você aonde você está. Amém. Não adianta você tentar se esconder atrás de uma capa, que mais cedo ou mais tarde a capa vai cair. As escamas vão cair. E você vai deixar claro quem de fato é você. Então é muito importante lembrar que ser cristão naquela época, da igreja em Pérgamo, o versículo onde está o trono de Satanás, sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem. Por mais que você viva nesse mundo tenebroso, cheio de idolatria, cheio de coisa negativa, mas Deus tem algo a favor de nós. Não negamos a fé, não negamos o nome, não negamos a palavra, irmão. Nós estamos num momento ainda que podemos ter essa autonomia de zelar pela fé que temos no Senhor. Amém. Pela palavra, porque Ele fica alegre, e Ele deixa aqui ainda em seguida o versículo: em mim mesmo, nos dias de Antipas, meu fiel testemunho, que foi morto nas cidades de vocês aí, onde Satanás habita. Quem foi Antipas? Foi alguém que foi contra a tudo aquilo que era implantado por aqueles reis, que ele morreu. Antipas foi alguém que deu sua própria vida pelo testemunho do Senhor. Essa vida física, eu estou falando de vida física, mas eu estou falando de quando você abre mão de uma hora extra para ganhar um centavinho a mais e está aqui. Você é alguém que não está negando a sua fé. Você é alguém que às vezes não vem para aqui, não vem para uma reunião, não vai para um encontro, não vai para uma ler a Bíblia, não vai ter um contato dentro de casa com a palavra, com a família, no momento do almoço, da janta, porque você está sem tempo. Porque hoje a maioria das pessoas tem acesso ao laptop, ao computador, a 2, 3 celulares, muito serviço, muita coisa, e come com tudo aquilo ali aberto ao mesmo tempo, não tem tempo para ter uma comunhão saudável. E aí você realmente não sabe em que trono você está sentado. Na hora do almoço, você não dá conta de sentar na sua mesa para comer, na hora de ter comunhão com a família, enfim, é todo mundo, cada um num quarto, vivendo uma realidade. Isso é, eu estou falando coisa do outro mundo, é real. Isso é uma realidade de hoje. Tem vários tronos, cada um sentado, ninguém senta para fazer uma oração, ninguém senta para agradecer pelo alimento, ninguém senta para agradecer pelo dia, levanta como se fosse um animal, não invoca o nome do Senhor, não lê a Bíblia, não tem compromisso. E você às vezes diz assim: eu não sei porque nada dá certo na minha vida. Era muito difícil ser cristão, conforme eu falei. Balaão ensinava, Balaão ele foi contratado pelo rei Balaque para fazer um trabalho exatamente contrário aos cristãos. Ele foi e ele disse assim: esse povo, por mais que você bota um exército armado, por mais que você arme ciladas, no versículo seguinte fala assim, ó,
Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Imagina, você foi aprovado em quase tudo, mas alguém olhou para você e falou: tem algumas coisinhas que precisa acertar. Tem algumas coisas, irmão Doninho, que tem que ser acertada. Algumas coisas, que coisas são essas? Aqui, ó. As coisas que estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comesse coisas sacrificadas a ídolo e praticasse a prostituição. Então, Balaque falou: da forma como você está querendo armar cilada dos filhos de Israel, botar o homem armado, carro, tanque de guerra, jogar ele na cova dos leões, jogar na fogueira acesa, não vai mudar nada. Essas coisas aí, o Deus dele é poderoso e não vai deixar que nada aconteça. Mas tem algo muito sorrateiro que pode entrar na vida deles e vai contaminar, como se fosse um cupim comendo a madeira no lugar mais escuso, mais oculto. Você está olhando a madeira linda, maravilhosa, está pintada de verniz, está linda, mas o fundo do armário está podre, cheio de cupim, sepulcro caiado. Está lindo de se ver aquele cristão, mas por dentro não tem nada. Ele é um louco, quando abre a boca só fala asneira, não conhece a palavra, não tem contato. Ele disse: agora, se você for com ele por meio da comida sacrificadas a ídolos e a prostituição, aí você vai pegar eles, porque é de forma sorrateira, eles não vão perceber. Você pode observar que quando tem festas sacrificadas a ídolos, eu não vou dizer nem aonde, eu só estou apontando o dedo ali, você vê mais cristão do que católico comendo comidas sacrificadas a ídolos. Mas é só uma canjiquinha, mas é só um quentão, é só um cachorro-quente, é só isso, é só aquilo, é o contato, é o trono de Satanás, é o alimento físico, é o contato físico. Você fica embriagado, você se envolve sem perceber, porque é algo muito simples, e pelo fato de ser simples, você faz que nem percebe. A comida sacrificadas a ídolos, a prostituição, tudo que você coloca no lugar de Deus, é o que? Prostituição. Você tem alguma coisa que você põe no lugar de Deus? Você substitui? Que você abre mão de servir a Ele para fazer aquilo? Então você está se prostituindo. É tudo muito simples. Quando a coisa é escancarada, você fala: isso eu não faço. Não, isso aí não. Eu não vou fazer não. Bora, Jorge, matar um cara ali para ganhar 100 mil. Tá louco, cara? Não, para com isso, cara. Vamos roubar o banco que tá louco? Não, pô, eu sou pai de família. Que tal a gente ali tomar um quentão? Ah, isso aí é tranquilo, vamos lá. Falar, isso aí é fácil de pegar eles, porque é coisa simples. Mas é pecado. É Balaão que filtrou isso aí, para abalar a nossa estrutura, para dar rumo à nossa história, do jeitinho que Satanás queria, para sentar no trono dele e dizer: vocês agora estão dominados. Então ele fala no versículo: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. O que era? Era exatamente a idolatria, comida sacrificada a ídolos, a prostituição, a mistura com as coisas. Se eu não quero um crente cheio de mistura, você precisa se separar, você precisa ser diferente, você precisa ser santo. E ser santo é ser separado. Amém. Versículo 15, ele fala assim, ó: quem encontrou para ali, além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aonde estão as pessoas que seguem a doutrina de Balaão e de nicolaítas? Eles estão onde? No nosso meio. Mas isso é assustador. Quer dizer que você tem pessoas que fazem certo e pessoas que fazem errado no nosso meio? Tem. Eles estão onde, irmão? No nosso. Então aí estão no meio de vocês os que praticam tais coisas. Doutrina de Balaão, dos nicolaítas, de Jezabel. Mas é os crentes que fazem isso? Ah, sim. O diabo só está preocupado com o tirador de elite, ele não está preocupado com o amador. Você subentende que você, o cristão, é um atirador de elite, em potencial para derrubar o inimigo? Por isso ele se preocupa. Agora, quando você já faz parte do exército dele, ele fala: não, esse é um dos meus. Não se preocupe.
Como é que você identifica o soldado na guerra? Pelo uniforme. O jogador da seleção? Pelo uniforme. O corredor de ponta, quando você vê o seu gol, você diz, caramba, o cara em 100 metros não tem ninguém igual. Meu Deus, ele vai ganhar. E se ele perder, tiver alguém que venceu ele, você vai dizer, ufa, alguém superou ele. Ele está mais velho, não tem mais a mesma potência. Então olha só o versículo 15, eu acabei de ler, o 16. Portanto, arrepende-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei, e batalharei. Eu vou lutar contra eles com a espada da minha boca. O que seria essa espada? Uma palavra. Sim. A batalha, quando Deus vier, irmão, Ele não vai vir mais para lutar. Ele vem para botar o pé e o fim. Sim. Porque Ele já levou tudo que tinha que levar na cruz. Sim. Ele já cravou na cruz. Tudo que tinha que acontecer já foi cravado na cruz, Aguinaldo. Amém. Tudo! Amém. Deus simplesmente, eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 19, versículo 19, 20 e 21. Alguém pode ler em voz alta? Vi a besta e os reis da terra com os Seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Olha só, aqui a gente vê uma luta, alguém se preparando para vencer alguém, mas o que o Senhor fez no final do versículo? Prendeu. Ele não está mais para guerrear. Ele não. A nossa guerra só está começando, a nossa. Sim. Mas alguém já foi na frente e venceu essa guerra. Amém. Você hoje só tem que ser um soldado de Cristo. Ser alguém que está do lado do Senhor. Porque Deus, quando vier, Ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai prender a besta. Ele vai prender quem tem que ser preso e vai botar do lado de fogo. E a carne dele vai servir de comida. Deus, se você está atravessando alguma batalha, de verdade, alguma luta, que você se considera quase vencido, fala, eu não estou dando conta, está impossível, mas é importante você lembrar que Deus não vai dar nenhuma carga que você não possa carregar. Você tem que estar pronto para levar o peso que está sendo colocado para você. Deus, Ele é fiel. Ele vai impor algo sobre você que você é capaz de resistir. Você só tem que acreditar e persistir e continuar. Amém. Não saia do caminho. Amém. A vitória é sua. Amém. É muito importante a gente lembrar que o Senhor, o pneu, qualquer marca. Você já viu alguma mercadoria que recebeu a marca do Inmetro? Um pneu, por exemplo. Sim. Toda mercadoria que é testada pelo Inmetro, estou falando de coisas humanas, ela tem potência para aguentar, digamos, 500 quilos, 1000 quilos. Ele é testado 5, 6 vezes mais. 50 mil, no dia a dia está lá, o Inmetro testou 6 vezes mais, 5, 6 vezes mais. Então ele suporta 6 mil quilos. Às vezes a gente entende que estamos passando por muitas perseguições, muitas aflições, dificuldade financeira, falta de emprego, problema na família, filhos e muitas outras coisas que vem acarretando você ao ponto de não suportar, mas ainda está nos 1000 quilos. Você ainda suporta mais 5 mil. Amém. Deus não vai dar peso que você não possa carregar. Amém. Quando o Senhor Jesus ficou 40 dias no deserto, Ele passou por muita dificuldade. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentador. E lá no meio das feras, os anjos o alimentavam. Não com comida, mas com o que era necessário para sobreviver. Amém.
E ele simplesmente, quando passou os 40 dias, ele teve fome. E ao chegar ali, quem chegou diante dele com um alimento para suprir foi o inimigo, tentando ele nas 3 esferas. E na última delas, ele simplesmente mandou que Satanás arredasse. Arreda Satanás. Arreda. Chega uma hora, irmão, que você resiste uma, resiste 2, e outra você tem que ter autoridade e tomar a atitude correta. E é muito importante você lembrar aqui, ele deixa claro, se você for lá em 1 Coríntios 11, versículo 30 e 31, a gente observa ali que 30 a 32, você observa que tem muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. É muito importante lembrar que muitos não reúnem mais o que estão. Já passou pelo processo da fraqueza, já passou pelo processo da doença, e agora estão mortos. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. O processo de dormir na Bíblia significa morte espiritual. Sim. E uma pessoa morta, irmão, ela não levanta se não tiver alimento, ela não vai resistir, ela não vai ter como caminhar, ela não vai ter como invocar, ela não vai ter como vir sozinho para a reunião. Eu peguei como exemplo, eu liguei para o irmão que já parou de reunir tem algum tempo. Falei, irmão, que tal você fazer uma visita hoje para nós? Eu falei, eu estou muito fraco. Quase que eu falei, você já passou da fraqueza, você já passou da doença. Mas é lógico que eu não falei isso, porque é o que a Bíblia está mostrando. São fases: fraco, doente e morto. A fraqueza, por falta de se alimentar, você perde a visão, você adoece, você vai parar no hospital, e dependendo do nível de fraqueza, de desidratação, você pode simplesmente morrer. Isso falando físico. Espiritual não é diferente. Você para de reunir, você para de ler a Bíblia, começa a se envolver com outras coisas, você fica fraco. Sim. Daqui a pouco você adoece, não quer mais nem ouvir falar de palavra. Daqui a pouco você está morto, vivendo outra realidade, nem sabe o que está vivendo. Sim. Versículo 17 fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca. Pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. Quem quer receber essa pedrinha branca? Amém. Um novo nome. Amém. Escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmão, quando você vai para um lugar muito importante, você precisa de convite. E às vezes o convite leva o seu nome personalizado. E quando você chega na prova, normalmente tem uns brutamonstros lá querendo ver o seu convite. Convite, por favor. Ah, eu perdi, então não entra. Mas chama o noivo, eu conheço ele. Pai, não vou chamar. Infelizmente ele está muito ocupado. Eu quero o seu convite. A pedrinha branca, o maná escondido, vai demonstrar que você vai sentar e vai ter acesso a sentar e comer com o Senhor, vai ter acesso a entrar no ambiente mais secreto. Amém. Mas é para quem recebeu essa pedrinha branca. Amém. É muito importante lembrar, irmão, que esse acesso que o Senhor quer dar para você, você precisa permanecer. Senhor Jesus. A pedrinha branca foi uma virada na vida de Jacó. Teve um novo nome, Jacó. Ele era quem? Jacó. Trapaceiro. Agarrou no calcanhar do irmão antes de nascer. Trocou, foi lá, convenceu o irmão, ganhou, tomou, comprou o direito de primogenitura. Se vestiu com pele de animal, foi lá, enganou o pai, passou-se pelo irmão. Foi até Labão e foi. Labão passou também a rasteira dele. Trabalhou 7 anos, depois vai ter que trabalhar mais 7. Mas depois ele começou a ganhar os cabritos lá, as ovelhinhas, os cordeirinhos que vinham com mancha, e ele começou a passar a mão para trás de novo. Mas louvado seja Deus que lá em Gênesis, um Jacó encontrou com Deus e teve o seu nome mudado. Amém. De Jacó para Israel. Amém. De Jacó para uma bênção. De Jacó para alguém totalmente diferente. Amém. Deus quer mudar o seu nome. Amém. Hoje está muito fácil no cartório mudar o nome. Mas você vai continuar com a mesma personalidade. Sim. Você vai continuar o mesmo. Deus quer mudar o seu nome terreno com o nome celestial. Amém.
você não será mais o mesmo. Amém. Quando Deus resolveu pôr a mão sobre você, Tiatira ela tinha obra, tinha amor, tinha paciência. As últimas obras dela foram melhores do que as primeiras. Sim. Mas eu vou ler aqui de maneira rápida. É a maior carta das igrejas. É o único lugar que o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas. Diz o Filho de Deus. Aqui foi o Filho. Lá ele fala assim: último e o primeiro, o alfa, o ômega. As outras ele se apresentou com outros nomes, porém é o mesmo. Amém. É 7 em 1 e é a mesma pessoa. Sim. Mas aqui ele fala o Filho de Deus. Amém. E ele fala aqui: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Quem vai conseguir esconder alguma coisa diante dos olhos como chama de fogo? Por mais que você tenha lá no seu mais íntimo, no oculto dos seus pensamentos, lá um segredo que só você sabe e uma outra pessoa, mas você não vai poder esconder desses olhos reluzentes. Você não vai poder esconder da autoridade desses pés de bronze polido, desse juiz que tem poder para julgar. E ele vai falar aqui: conheça as obras de você, que você realiza, seu amor, a sua fé, seu serviço, a sua perseverança, em suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, você de fato, você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Sim, Senhor. Deixa-lhe também para que se arrependa. Porém, ela não quer que se arrependa. Sim. A função de Jezabel é seduzir cada um que dá ouvido a ela ao erro, Sim. a se prostituir, Sim. a ser enganado. Eu digo para você com toda clareza: essa pedrinha branca que você recebe, que só você sabe, Nossa. Jezabel tem uma função muito satânica, que é de seduzir. A sedução é algo muito terrível. Quando você pensa que não, você está envolvido. Então Jezabel tem uma função muito negativa. Então é muito importante a gente lembrar que Jezabel, ela prega um Deus que, se ela falar que esse Deus aqui é o correto, ela vai convencer você que esse pedaço de madeira é o correto. Senhor. Se ela pregar um pedaço de prata, ela vai te convencer que o pedaço de prata é o correto. Porque ela está ali para seduzir, para enganar. Ele vai falar aqui, ó: sacrificados a ídolo, e também para que se arrependa. Mas Deus é maravilhoso, irmão, está dando tempo para que cada um de nós possamos nos arrepender. Ainda é tempo para se arrepender. Amém. Você pode até dizer assim: tem alguém da minha família que eu queria tanto que se arrependesse. Tem alguém da minha família que eu queria tanto se tornasse cristão. Deus é mestre em espera. Deus é mestre em esperar você se arrepender. Deus é mestre em esperar o teu tempo. Porém que esse tempo não seja tardio. Porém que esse tempo não, às vezes não vai dar tempo, mas Ele está esperando. Hoje é o tempo. O tempo é agora. Amém. Para que você se arrependa. Não dê ouvido a Balaão, não dê ouvido a Nicolaitas, não dê ouvido a Jezabel. Tudo isso é de forma muito infiltrada, muito sorrateira. É na festinha de aniversário que você vai na casa do mundano. É lá no lugarzinho que você menos espera. O trono de Satanás está armado. E você chega, puxa a cadeira e senta. De repente está bebendo um golinho, de repente está dançando um forrozinho, de repente você está envolvido com as coisas de Nicolaitas, de Balaão, de Jezabel, e ela está lá. Eu só precisava que você entrasse nesse ambiente, você se envolver. Você entrou, então agora você é um dos meus. Então, irmão, é muito importante a gente lembrar que Pérgamo, Tiatira é uma continuidade, basicamente, de Pérgamo. Então, não tenho muito para falar. Eu quero resumir dizendo o seguinte: Moisés, quando foi colocado naquele cesto, quem preparou o cesto para colocar o menino? Foi a mãe.
Quem preparou para que não entrasse água, botou betume ali? Foi a mãe. Quem preparou e botou um cantinho, muita gente disse, que o menino estava descendo de rio abaixo, ou subindo, sei lá. Não, estava paradinho no carriçal, esperando o momento exato da vinda da filha de Faraó para tomar banho. Mas você que alimentou, foi você que cuidou, foi você que orou com ele, foi você que teve noites acordado pedindo a Deus pela saúde, foi você que zelou pelo teu filho. Mas lembre-se de uma coisa, o Nilo representa o mundo. Às vezes o cara vai até o mundo, lá ele se envolve com droga, com prostituição, com loucuras terríveis, que não convém nem comentar. Mas o cálice da casa de Faraó não vai segurar ele para sempre. Porque um dia ele ouviu falar do Senhor. Um dia foi plantada a semente de Deus dentro dele. E um dia ele vai voltar. Um dia ele não vai suportar as intempéries que acontecem na casa de Faraó. Moisés um dia se levantou e foi lá. O leite que alimentou ele foi um leite hebreu. As palavras que foi para ele, não foi que ele recebeu. Ele já era um menino, ele já tinha formação. Assim não vai ser diferente com aqueles que nós queremos resgatar. Leva o tempo que levar, mas Deus vai honrar o que Ele falou para a sua família, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu sucesso, para a sua alegria. Você só tem que ser fiel ao Senhor. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quem tem espírito para ouvir? Quem aqui tem espírito? Amém. Estamos ouvindo. A gente tem espírito, tem ouvido, tem olho para olhar, mas só enxergo o que quero, falo o que quero, vou para onde eu quero, mas não consigo ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus é o Senhor. Amém.